Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. É um prazer ter você aqui. Se você está chegando hoje, antes de começar o nosso vídeo, já aproveita, se inscreva no canal, deixa o seu like aí, dá uma navegada que tem muito conteúdo no canal Tarefeiros e ele é renovado durante toda a semana. Então, tem palestras da doutora Thais, tem evangelho, tem documentário e tem os nossos bate-papos de todos os sábados, além do coral e muita coisa boa aí. Então, dá uma navegadinha aí, deixa o seu comentário, compartilha, ajuda o nosso canal a crescer. A Casa dos Tarefeiros está situada lá na Rua Barão de Penedo 182. E se você quiser informações sobre dias, os horários, os tratamentos que a casa oferece, que são vários tratamentos, dá uma ligadinha lá, peça informações, agende o seu atendimento. A casa está à disposição, tá? Os telefones sempre aparecem no vídeo e a gente reforça aqui os dois principais, o 2606-6220 ou 2605-6865. É um prazer ter você aqui e vai ser um prazer maior ainda se você for lá na Casa dos Tarefeiros. Dados os nossos recadinhos, vamos começar aqui pedindo licença para você, para o mentor do teu lar, para a tua família, para que nós juntos possamos, nessa corrente de bem, do amor, de conscientização, convidar ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais da luz, que possam envolver nesse circuito de proteção, de intuição, de equilíbrio e de conscientização, para que nesses momentos, sob a proteção e a permissão do nosso Deus, nós possamos dar início ao nosso bate-papo de todos os sábados, graças a Deus. Bom, e hoje vamos falar um pouquinho do que a gente está fugindo, hein? Me conta aí. O que você está fugindo na tua existência? Está fugindo da realidade? Está fugindo do obsessor? Tem gente que passa uma vida fugindo do obsessor, né? E nem tem obsessor. Está fugindo das suas manias? Está fugindo daquilo que você tem que resolver? Por que a gente resolveu falar das fugas, né? Porque muitas vezes a gente sabe que a evolução ela é para todos e ela vai se fazer, queira você ou não, né? Conforme o doutor Antônio sempre diz, a vida vai te abraçar de uma tal maneira para que você evolua e faça aquilo que tem que ser feito. O problema é que muitas vezes nós protelamos ou criamos subterfúgios para fugir daquilo que se faz necessário, né? Então, as nossas fugas, sejam elas conscientes, inconscientes, elas representam um mecanismo que muitas vezes nós utilizamos para lidar com as pressões, com as responsabilidades, com as nossas dificuldades. Essas fugas podem ser analisadas de diferentes óticas, né? E no espiritismo, Kardec muitas vezes fala que embora você possa delegar, pedir para a espiritualidade, isso não te livra da tua responsabilidade enquanto encarnado de fazer o que você tem que fazer. Então, a gente procura chamar a atenção que muitas vezes nós nos perdemos no caminho porque nós acostumamos a fugir. Então, e às vezes a vida, muitas vezes a gente se depara com pessoas que falam assim: ai, a minha vida perdeu sentido, eu não sei o objetivo, eu não consigo me encontrar, né? E muitas vezes isso acontece porque não é um obsessor, não é? Existem vários estados, mas muitas vezes é porque a pessoa passou tanto
criando situações que tirem ela do foco, ou, de uma certa maneira, que ela acha que vai proteger ela de uma situação de enfrentamento, e às vezes de enfrentamento de si próprio, que ela acaba se perdendo no meio do caminho, né? Então, as famosas máscaras que nós vamos vestindo, na verdade, são fugas. Então, eu visto a máscara do bonzinho, eu visto a máscara do dedicado, eu visto a máscara do anjinho, do religioso, da pessoa de fé, do caridoso. Mas qual é a minha verdadeira face? O problema acontece que quando nós vamos fugindo ou criando personagens, né, de uma maneira para camuflar aquilo que nós sentimos, nós pensamos, muitas vezes nós nos perdemos a nossa identidade. Sabe a fuga que você vai fugir e você procura atalhos na existência, e os atalhos não levam para o caminho que você queria ir? Então, muitas vezes na nossa fuga é isso que a gente faz. A gente foge querendo chegar num lugar e não chega, porque você fugiu do caminho. É tipo assim, você colocar lá no seu Waze que você quer chegar em um determinado local e ir por outro local e fazer um outro trajeto. Ele fala, vira à direita, você vira à esquerda. Siga em frente, você para, ou você faz uma curva, mais a 800 metros, vira à esquerda, você vira de novo à direita. E daí você quer chegar no destino. Parece incoerente, mas muitas vezes nós fazemos isso. E eu digo nós, fazemos todos. Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Muitas vezes nós fugimos das nossas responsabilidades. Olha, eu quero ser amado, eu quero ser aceito, e de vez eu ser uma pessoa melhor, eu me fecho, eu me tranco, ou eu faço as coisas por obrigação e não por empatia ou não por amor, e vamos criando uma série de situações em que a gente vai se amarrando, né? E a vida às vezes vem falar assim: olha, fulano, acorda, enfrenta a realidade. Quem é você nisso tudo? O que você realmente quer? Quantas vezes os doutores perguntam, mas o que você realmente quer? E as pessoas não sabem dizer, porque elas já se perderam tanto nas fugas dela, que elas não conseguem, muitas vezes, se identificar as reais necessidades. Então, a nossa história hoje, a nossa palestra hoje, a nossa conversa, é para você começar a se analisar. Semana passada a gente falou de se conhecer, do que é que a sua alma anseia, e a gente às vezes tem que voltar nisso, né? O que é que realmente você anseia? Aonde é que você quer chegar? Existe aquele ditado popular falando assim: olha, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. O problema é que você não pode reclamar do trajeto. Falou assim: ah, não sei, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e daí você não toma atitude, não sei o quê. As situações se achegam e daí você não sabe lidar com elas. Daí você reclama, você foge de novo e vira um ciclo sem fim de pessoas extremamente insatisfeitas, reclamonas, sem prazer na vida. A vida, a existência, ela é de prova e expiação. Sim, nós vamos crescer, teremos os nossos desafios, mas em nenhum lugar está escrito que ela tem que ser uma coisa insuportável, maçante, tediosa ou frustrante, de obrigações, de coisas que você não quer fazer. Muitas vezes, se obrigar a fazer, se obrigar a ir a contragosto, também é uma fuga. Também é uma fuga. Então, resumindo, todos os exageros que nós cometemos
se tornam fugas. E para falar, explicar um pouquinho mais, eu vou passar para o meu amigo Carlos, que não foge da raia, para que ele possa comentar um pouquinho com vocês também sobre o assunto. Bom dia, Olá. Fábio. Bom dia, Ronaldo, pessoal que está nos assistindo. Eu só não entendi por que veio a passagem de bastão veio junto com a palavra exagero, mas tudo bem. Mas essa questão de fugir, ela é tão complexa, né? E ela é tão singular, porque se de um lado a gente está o tempo todo fugindo de alguma coisa, e estamos, né? Porque por mais que a evolução nos alcance, a gente tem uma certa, não é nem preguiça, mas no mesmo, acho que na mesma forma que nós temos, e o Ronaldo falou isso todo dia, a necessidade de evolução é uma coisa nata na gente, também o controle, o status quo também é quase na mesma situação, né? Então, por exemplo, vamos pensar em trabalhar, né? Tinha um ditado antigo quando a gente era criança, falavam trabalhar, estudar e ser alguém, né? Era assim. Agora, trabalhar quanto? Estudar quanto? Né? Qual o objetivo? Porque tudo tem um objetivo. Eu preciso trabalhar porque é a lei do trabalho e porque eu só tenho recompensas emocionais, materiais através do trabalho, né? Obviamente tem algumas pessoas que conseguem hoje já ter uma recompensa material com o nosso mundo capitalista sem um trabalho, né? Como diz o dinheiro, ele chegou num lugar que o dinheiro trabalha para ele, e ele fisicamente não faz nada, mas de repente ele tem que inclusive escolher onde ele vai deixar esse dinheiro, que não deixa de ser um trabalho. Agora, quando isso se torna um exagero, quando ele se transfigura, né? De repente, um pai que não quer enfrentar as coisas da família, quer deixar mais a educação na mãe, ele pode sair do trabalho às 6 horas da tarde, mas ele fica lá até 8, 9 horas arrumando coisa para fazer, porque ele não quer ir para casa e enfrentar alguma situação. Ou ele vai trabalhar num fim de semana sem a real necessidade. É o que eu brinco sempre, nunca não é todo dia. Eu já tive que trabalhar de fim de semana, mas trabalhar todo fim de semana tem algo errado, né? Ou você está fugindo de alguma coisa que você não quer fazer em casa no final de semana, ou você não tem tempo, as suas funções estão extrapolando e 8 horas, 12 horas não funciona, né? Poxa, precisamos fazer exercício, todo mundo tem que fazer exercício demais estoura músculo, é, né? Tudo nos extremos ele é complicado, no muito e no nada. Poxa, hoje em dia, né, todo mundo praticamente já sabe o que é um nutricionista. Não, eu preciso comer bem, eu preciso fazer regime. Cara, mas se você não comer nada, você fica anoréxico. Então, do que você foge? Nós fugimos sempre de emoções e de coisas que a gente não consegue ou não quer controlar, né? Com estudo, tem pessoas que a vida dela é ser acadêmico. Pessoas, às vezes, eu olho e falo, cara, não é inveja, porque eu não faria isso, mas eu fico espantado. A pessoa com a nossa idade, o Fabinho é um pouco mais novo, né? Mas com a minha idade, a do Ronaldo, beirando aí os 60, pô, o cara começa um MBA, eu bato palma quando eu vejo isso, porque eu acho um negócio bacana, mas do outro lado eu olho e falo, cara, eu não quero mais, né? Mas assim, e não significa que eu estou certo e a pessoa está errado, mas tem pessoas que estudam, e às vezes ela não consegue nem passar isso para o outro lado. Então, tudo que eu acho que a gente exagera, e tudo tem um motivo. Enquanto o motivo é salutar, tudo é válido. Né? O que você falou, a pessoa é boazinha. Bom, bacana. Eu sou o esteio da família. Você é o esteio da família porque você vê nisso uma natureza, ou porque você quer ser o santo, quer ser o salvador, quer que todo mundo lhe deva favor, quer na hora da tua morte todo mundo chorando lá, falando, nossa, como ele, bom, ele era bonzinho. Pior que esqueçam, porque talvez os que vão falar isso não é os que você achou que ia ajudar naquele momento, né? Então, precisamos tomar cuidado com essas situações, né? Ah, não, eu sou... Fazer caridade. Cara, se você vai fazer caridade, eu ainda falei isso na quarta-feira, né? Se você vai fazer caridade para os outros verem, é feio.
Mas entre fazer caridade por orgulho e não fazer, eu prefiro que você faça por orgulho. Lógico que o melhor é fazer por sua natureza, é ser generoso e ser caro. A Cláudia falou isso, falou bem bacana na quarta-feira à tarde de generosidade, que tem tudo a ver com caridade. E eu ainda brinquei, eu falei, óbvio, você não deve ser generoso por obrigação, isso deve ser uma coisa nata sua. Mas entre você fazer uma caridade para aparecer e não fazer, eu ainda prefiro o tonto que faz para aparecer. Ele está ajudando alguém, mesmo que seja as linhas tortas de Deus, né? Ah, é para aparecer, é para bancar o bonitinho, o santo. Depois ele acerta. A vida volta, né? E ele acerta essas coisas. Se não volta nessa vida, volta em outra. Mas o bem foi feito de alguma forma. Ah, por meios errados, eu não sei. Assim, eu não gosto muito de julgar o meio, não. Fez, fez, ficou aparecendo, cara, vai acertar. Vai acertar de alguma forma. Mas voltando, a gente precisa entender isso. Por que que eu faço? Né? Eu faço porque eu quero, né? É o tipo de coisa, não, eu faço porque eu quero. Ainda assim, se você faz para parecer o santo e ajudou a tua família inteira e livrou ela de coisas, cara, se isso é falso, é uma fuga, é um martírio, quem vai resolver isso é você. Quem vai ali na frente, né? Você falou, e a vida dá voltas aqui e dá voltas na reencarnação. Quem vai acertar isso de alguma forma é você. Então, a gente precisa sempre pensar, pô, eu estou exagerando e fazer essa. O Ronaldo fala muito, né, da gente fazer essas autoavaliações, entender correções de rumo, né? O Ronaldo fala muito, né? Parar e olhar, cara, será que eu estou estudando demais? Será que eu estou comendo demais? Será que eu estou bebendo demais? Será que eu estou fazendo muito exercício? Será que eu estou exagerando na dose? Será que eu estou trabalhando demais? E até já para já passar para o Ronaldo, tem uma coisa intrínseca aí, até no, na história da criação do mundo, até Deus descansou no sétimo dia, né? Que obviamente que é uma parábola, não é isso, mas ele quis dizer que em algum momento você precisa parar, rever e não ser automática a coisa. Deus não descansou, Deus não descansa nunca. Aquilo foi para nós entendermos. E talvez até para a igreja transformar o sétimo dia num dia que você vá lá pagar o dízimo. Mas eu não disse nada, vamos apagar isso out of records. Eu não disse nada, eu não estou atacando aqui igreja nenhuma, não é isso. Mas a gente precisa entender, até nisso tem as coisas de você parar e olhar. Né? Aquela música epitáfio, né? A gente não pode chegar no fim da história terrena, olhar para trás e falar, puxa vida, né? Eu devia ter trabalhado menos, estudado menos. Temos que procurar esse equilíbrio o tempo todo. E temos que entender. Se você entender que isso é uma fuga, fuga de quê? Eu estou comendo muito por um problema emocional, estou comendo pouco por um problema emocional, eu estou exagerando no exercício, eu estou me enfiando nos estudos porque eu não quero falar com ninguém, eu estou voltando do trabalho às 9, 10 horas da noite porque eu não quero enfrentar umas. Entender o porquê. Porque não é natural. E todas as vezes que a gente sai do natural, tem um motivo que normalmente é emocional. Mas até nas pequenas coisas, às vezes a gente está fugindo de alguma coisa. Não é, meu amigo Ronaldo? Foge de quê? Ô, Carlos, bom dia, pessoal. Bom dia, Fábio. Tudo bom, meus amigos? Eu vou fugir aqui dessa sua pergunta, tá bom? E vou dar outra resposta. Não é isso, não. Tô brincando. É, o ponto, tem várias informações que a gente vai jogando aqui, né? Mas o ser humano, aí nós estamos falando de comportamento, né? O comportamento do ser humano. Tem umas palavras que eu sempre que eu uso, que é de nós sermos desejados, né? Todo mundo quer ser desejado de alguma forma, concorda? Todo mundo quer ser desejado, desejado no sentido de, eu quero você para ser o meu funcionário, né? Desejo que você seja meu funcionário. Eu quero você para que você case, seja namorado, namorada, né? O que for, né? Isso é desejo, né? Ou que as pessoas gostem de você, ou que amanhã alguém vai fazer uma festa e te convide, né, para participar dessa festa, né? Isso é um desejo, eu desejo que as pessoas. Então, esse ser desejado, talvez alimente nosso ego, alimente a nossa vontade, né, o nosso espírito. Isso, falando do ego no sentido de bom, né? Isso é importante. E aí, o ponto que eu ia comentar aqui é como que nós, nessa nossa trajetória de vida,
como que a gente baliza ou como que a gente dosa para que tudo isso flua, né, de uma forma aceitável. Por que o aceitável? Porque nós sempre vamos ter níveis de aceitação, né, para alguma coisa que você não gostaria. Deixa eu ser um pouquinho mais claro, né? Às vezes tem comportamentos de pessoas que falam, não, esse comportamento eu não aceito. Mas você abre mão de um comportamento, de uma atitude de alguém, por quê? Porque você releva. Por quê? Porque você vê o contexto. E no contexto você vai ter um benefício. Então, tudo é mais ou menos, né? Eu falo que isso é a vida. A vida é assim, né? A vida a gente está trabalhando o tempo todo com uma troca, né? O que que eu faço e qual o benefício que eu tenho. A gente falou bastante do trabalho aqui, que é um exemplo, né? Se alguém fala, não, eu adoro trabalhar. Tá bom, você adora trabalhar, porque o seu trabalho é um lugar confortável, as pessoas são boas, o seu chefe é bom, né? E o seu salário é bom. Então, talvez seja isso. Mas eu falei 3 ou 4 coisas que são boas. Então, são essas coisas boas que fazem você adorar trabalhar. Simplesmente o trabalho não faria sentido. Não, eu adoro chegar lá todo dia, sentar na mesa e começar a digitar. Não é verdade, né? É o reflexo que aquilo vai trazer para você. E aí, quando eu falo das aceitação, que a gente fala muito em fugas e recompensas, né? Acho que a recompensa aqui, né, que é o interessante, né, da gente pensar também. Por que que eu faço? Eu faço tais coisas porque eu vou ter um benefício, eu vou ter um ganho com aquilo, muitas vezes, né? Então, às vezes é o próprio enfrentamento, como nós falamos aqui. Às vezes, para que eu não enfrente uma situação difícil, um embate, um questionamento, né, para que eu não enfrente, o que eu faço? Eu aceito, né? Eu permito. Eu permito aquilo porque, senão eu vou ter um embate, meu filho vai brigar comigo, a minha esposa não vai gostar, eu não vou chegar. Então, né, o meu chefe vai. Então, esses são os enfrentamentos que muitas vezes a gente não quer ter no dia, né? A gente pode deles, né? Isso às vezes é natural. O ponto de equilíbrio que vai ser o momento que nós vamos olhar aqui, né? Porque nós vamos olhar também que às vezes se não enfrentar, faz com que você de alguma forma na sua vida você também não progrida, não evolua, né? As pessoas não te respeitem. Sabe o respeitar? Respeitar a sua opinião, respeitar o seu momento, respeitar que você precisa de coisas melhores, né? Porque senão daqui a pouco as pessoas vão dizer, não. Então, enfrentamentos, aceitação, aceitar o próximo, né? Que a gente fala aceitar o próximo, também tem um nível, né? Por mais que nós até comentamos aqui, nós todos aqui temos relacionamentos, a gente aceita o nosso parceiro, nossa parceira, de uma forma que a gente entenda, né? E é aceitável, né? Então, por quê? Porque eu estou vendo o meu benefício, estou vendo o que é interessante, o que não é, né? Mas quando isso, de certa forma, exagera, quer dizer, eu permito coisas que eu não, que me afeta, que eu não gosto, que não está de acordo, quando eu abro essa minha retaguarda, né? Quando eu abro esse meu escudo, vamos dizer assim, que existe normalmente, né? Aí começa a afetar um pouquinho mais a minha vida e o meu ser, o meu estar, né? Então, ser desejado, aceitação, enfrentamentos, tudo isso a gente vai ter na vida. E nós vamos dosando para onde eu vou, qual o caminho que eu tenho. O Fábio me colocou a questão do caminho, as escolhas, né, que nós fazemos no dia a dia. Eu acho que tudo isso está bem entrelaçado. Das questões das máscaras, que o Fábio colocou, e eu pensei nisso, né, Fábio? Que eu sempre falo que eu espero vocês colocarem algumas coisas, mas eu pensei nisso. É natural. A máscara que eu utilizo no meu trabalho, né, se alguém for lá, se alguém me convive aqui, vocês que convivem comigo nos tarefeiros, se vocês forem ver eu no trabalho, vocês vão ver outra pessoa, né? Com certeza. Estou dizendo nossa, é 100%? Não. Mas vocês vão ver, eu tenho que lidar diferente, eu tenho que falar com as pessoas às vezes diferentes, né? Outra vez com uma energia diferente, com uma conduta diferente. Por quê? Porque é a máscara que você tem que utilizar para aquele ambiente, para aquele local. Os tarefeiros é uma outra situação na nossa vida, né? Como que a gente se comporta, como que a gente lida, né? Muitas vezes a gente fala, aqui nos tarefeiros, nós temos aquela carinha de anjo, né? Tudo certinho, organizado, porque a casa nos traz isso, né? E nós vivemos isso, obviamente, estou dizendo que não. Talvez lá fora não. Pois é, você vai ver o Fábio, vou dizer, o Fábio, a situação diferencial. Pô, mas o Fábio é que ele faz aquela palestra tão boa, é que ele fala. Mas é normal, porque a gente tem nossas situações, nossos momentos de convívio. E o nível de aceitação, que eu acho que é importante, né? O que nós fazemos. E o exagero, a palavra também era exagero, que nós tínhamos comentado assim, né?
nas condutas nossas, né? É um exemplo aqui que eu vejo, né, para que as coisas aconteçam. É que nem essa aceitação. O jovem tem um problema muito sério com relação a isso, o adolescente. O que o adolescente faz, né? Às vezes os pais falam, não, meu filho é educado, meu filho é bem orientado, mas a gente tem que ver o convívio dele. Porque aonde ele está convivendo, aonde que ele quer conviver, né, as pessoas que ele quer conviver, é ali que ele quer ser aceito. Né? Muitas vezes você vê pessoas entrando no vício, entrando na droga, não pelo desejo dele, pela vontade dele. Mas por quê? Se eu entro ali naquele ambiente, as pessoas vão me aceitar. Se eu vou lá, as pessoas vão me aceitar. Né? Se eu vou ali, eu vou estar, todo mundo vai gostar de mim, eu vou ser o cara legal, eu vou ser o cara bom. Então, o adolescente é um exemplo disso, né? Ele vive uma situação ali que ele tem que, de alguma forma, abrir mão, né, daquilo que às vezes ele não tem interesse. Justamente não é por mais que a educação dele diga não, né, mas ele tem, obviamente, que olhar isso, né? E, e para a vida, como nós fazemos? Pensar duas vezes antes de tomar uma decisão. Por que a gente pensa duas vezes? Porque eu quero saber qual vai ser a consequência. Ah, se eu fizer isso, putz, o Carlos não vai gostar. Se eu falar para o Fábio o que eu acho dele, o Fábio talvez não vai gostar, né? Naquele momento, né? Numa pergunta, numa questão, no meu comportamento, qual o seu pensamento? Às vezes meu pensamento não é bem aquele pensamento que eu vou colocar, porque eu estou vendo a consequência daquilo e qual vai ser o resultado que vai ter naquela situação. A questão é, lógico, vamos levar a vida com equilíbrio, vamos dosando, né? Porque senão a gente tem que conviver. Nós não vivemos para viver só, não estamos aqui para viver sozinho, em sociedade, né? Estou falando só na questão de casal, não, estou falando de sociedade, né? Então, esse convívio, equilíbrio. E falamos aqui, só para finalizar aqui, falando da caridade, né? Caridade, como Jesus nos coloca, né? Que a sua mão esquerda não sabe o que está fazendo a mão direita, né? Ou seja, isso, obviamente, é um ensinamento, né? Mas o fazer, muitas vezes, é o contrário, né? Como o Carlos colocou, né? Até fazemos, né? Ou seja, a conscientização demora, até podemos fazer, né? Com o tempo, talvez a nossa prática natural faça isso, né? Ah, eu doei, eu fiz, eu ajudei, né? Ninguém precisa saber. Mas isso que é uma conscientização, isso é uma evolução. Então, tudo que eu falei aqui talvez seja isso. A gente tem que evoluir para chegar nesse momento, o que você faz, e que a sua conduta, como você realmente é a sua máscara, vamos dizer assim, ela se aproxima, né? Cada vez mais, né? Você vai ser um ser humano na sua questão de ética, de comportamento, que ela tem um equilíbrio e de conduta, né? Como que você age com os demais. Eu acho que é um pouco disso, Fábio, aqui que eu ia comentar com vocês e Carlos. É isso aí, Ronaldo. Bom, para a gente concluir, a gente pode pensar da seguinte forma: vamos pensar assim. Já pensou Jesus, nosso modelo e guia da humanidade, de acordo com Kardec, a perfeição moral desde os últimos tempos encarnada? Pensa se ele fugisse daquilo que ele tinha que fazer, né? Ou da real necessidade do que ele veio como missão, e vale lembrar que missão, no caso de Jesus, não, às vezes nós não somos espíritos missionários, tá? Mas no caso dele, já pensou se ele resolvesse fugir do que ele se comprometeu, daquele passo, mesmo porque, mesmo sendo missão, ele tinha que passar por aquela situação para alcançar níveis maiores de evolução, ainda mais superiores, né? Porque isso é fato. Pensa na lacuna que ia existir um mundo sem conhecimento de perdão, sem um conhecimento, talvez, é claro que o plano espiritual não ia deixar, né, como houve outros que vieram depois, mas pensa se não houvesse, né, Jesus como conhecido hoje, essa lacuna iria haver de perdão, de amorosidade, se não fosse houvesse um sucessor, de fraternidade, de evolução espiritual. Então, e isso é só um comparativo no nosso caso, de que muitas vezes nós deixamos
na nossa missão evolutiva de realizar grandes feitos. Deixamos lacunas que às vezes vai ser protelado para uma próxima existência, para uma outra, por falta de conhecimento, e daí conhecimento de si próprio, como a gente disse da outra vez. André Luiz, por meio do Chico, ele descreve a importância de enfrentar os desafios com coragem, com fé, ao invés de buscar os escapismos apenas que ilusoriamente eles prolongam o nosso sofrimento e atraso espiritual. E o próprio Kardec reforça que o verdadeiro progresso espiritual exige enfrentamento dos desafios, responsabilidade e perseverança. Então, resumindo, se você pegar as suas fugas existenciais por diferentes óticas, sejam conscientes, inconscientes, na filosofia vai alertar sobre a autenticidade e a responsabilidade do que você é e de quem você é na existência humana. Espiritualmente, você vai lembrar da importância do crescimento espiritual. Por quê? Você só cresce espiritualmente, como eu disse, do André Luiz e do Kardec, se enfrentando os seus vícios, aquilo que você tem que crescer, sendo realista com a sua essência e as reais necessidades que ela tem. E psicologicamente, sobre os impactos que uma fuga causa no na sua saúde mental, né? Porque, conforme o Ronaldo, a gente conversou, a questão das máscaras, realmente nós adotamos diversas máscaras. O que não pode acontecer é você se perder entre elas, os seus valores espirituais, mentais, morais, a ponto de você não saber quem você é. Então, enfrentar a realidade, ao invés de buscar as fugas, é essencial para o desenvolvimento de todos nós e o nosso crescimento espiritual. E sinto te dizer, queira você ou não, estamos todos, como diz o nosso amado Dr. Antônio, fadados à evolução. Ou seja, se você fugir hoje, amanhã vai ser colocado novamente no seu caminho a mesma situação. E assim por diante. Então, pensa direitinho, liga o seu GPS espiritual aí, com Deus, com a espiritualidade maior, e segue seu caminho, tá? Sem medo de ser feliz, tá bom? Fica com Deus. Nós pedimos ao nosso Mestre Jesus, a todas as fraternidades do bem e do amor, ao Dr. Antônio, que possa iluminar as nossas consciências, o nosso eu verdadeiro, iluminando a nossa visão, dando olhos de ver e ouvidos de ouvir as verdades de Deus, as orientações da luz, para que nós não sejamos temerosos na nossa caminhada, fugindo dos nossos deveres, dos nossos enfrentamentos, mas tendo a coragem de andar com a luz e ser do bem. Hoje, sempre, graças a Deus. Até semana que vem. Um abraço. Deixa o seu like, o seu comentário aí. Tá fugindo do quê? Abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.